Muitas pessoas não conhecem quem são os principais ícones do movimento feminista e principalmente quais foram os principais livros publicados, escritos por elas e os seus principais conceitos ideológicos defendidos. Então a gente vai de uma maneira muito breve, muito resumida, destacar alguns ícones do movimento feminista e algumas das suas principais ideias, que normalmente não são destacadas na mídia. Nós vamos começar com Alexandra Kollontai. Quem foi Alexandra Kollontai? Alexandra Kollontai foi uma ativista russa. Ela era muito próxima de Lenin e depois muito próxima de Stalin também. Ela participou ativamente da Revolução Russa. O livro dela, A Família e o Comunismo, nesse livro ela afirma que não tem como ser feminista e não ser socialista. Então ela relaciona essas duas coisas. Ela traz a proposta nesse livro de que o papel da mulher em casa após a Revolução Industrial perdeu o sentido. A mulher agora não tem mais que servir à família, e sim ao Estado. Então, o melhor é a família acabar. Então, esse conceito já vem com Alexandra Kollontai. Apesar de não ter nascido com ela esse conceito, mas ela sustenta essa ideia também. As crianças, para ela, devem pertencer ao Estado, deveriam, né, nos seus escritos, e não aos pais. As crianças deveriam ser cuidadas totalmente pelo Estado. Então, traz a ideia, a proposta de ambientes onde fossem colocadas todas as crianças e ali elas deveriam ser totalmente mantidas pelo Estado. Os pais, tanto o pai como a mãe, esse papel de pai e mãe, ele deve ser exercido pelo Estado, segundo o conceito de Alexandra Kollontai. E a ideia de escola integral, inclusive, passa por aí. Um segundo ícone do movimento feminista que nós vamos falar é a americana Margaret Sanger. Margaret Sanger, ela escreveu um livro chamado Eixo da Civilização, onde ela defende ideias de eugenia. Você sabe o que é eugenia? Eugenia traz o conceito de pessoas, seres humanos, digamos assim, de melhores geneticamente. Seria uma ideia mais ou menos parecida com a de Hitler, assim. E ela fundou a primeira clínica de aborto dos Estados Unidos. Foi criada por Margaret Sanger. E ela chamava, na época, de saúde reprodutiva. Na verdade, era aborto. Então, dentro dessa ideia de eugenia, inclusive ela foi filiada à Liga de Eugenia. E dentro dessa ideia, ela defendia que bebês negros, bebês com síndrome de Down, eles deveriam ser abortados. Também os filhos de mulheres pobres, eles deveriam ser abortados, para que dentro dessa ideia existisse uma civilização melhor, geneticamente melhor, segundo o conceito dela. E isso está em seu livro, Eixo da Civilização. É também um ícone do movimento feminista. Ela nasceu em 1879 e faleceu em 1966. Um terceiro ícone do movimento feminista, também muito conhecida, é a Beth Friedan. Beth Friedan, ela também era americana, nasceu em 1921 e faleceu em 2006. Ela, em seu livro A Mística Feminina, ela falava às americanas de classe burguesa, principalmente. E ela afirma que, neste livro, que o feminino, na realidade, é um mito, é uma invenção. Se você for mãe, esposa,
dona de casa, você na realidade não passa de uma escrava. A maternidade, a atividades que a mulher tem mais tendência, como enfermagem, o apreço por cuidar de crianças ou de pessoas idosas, trabalhos domésticos, tudo isso é uma invenção dos homens para oprimir as mulheres. Ela fomentava a legalização dos chamados direitos reprodutivos também, que na realidade é o aborto. Simone de Beauvoir, aquela que é o principal ícone do movimento feminista, uma francesa. Simone de Beauvoir nasceu em 1908 e faleceu em 1986. Em seu livro O Segundo Sexo, ela fala principalmente às socialistas. Ela desprezava a feminilidade e ela traz a bandeira já da ideologia de gênero. E o binarismo da língua, ela já citava que é um problema. Por existir homem e mulher, a mulher continua sendo oprimida. Então, as crianças, elas na realidade, elas nascem sem sexo, mas por conta da biologia, eles se tornam homens e mulheres porque a sociedade assim entende que deve construir essas crianças ou como homens ou como mulheres por causa de um sexo biológico, ou seja, por terem pênis ou vagina. Na realidade, Simone de Beauvoir foi uma mulher nazista, pedófila. Ela chegou a ser expulsa de uma escola onde trabalhou por abusar de alunas dela e ela chegou a aliciar adolescentes, meninas jovens, para fazerem sexo com o seu amante, que era Sartre, e na verdade ela era lésbica também. E o seu amante, Sartre, ele era um homem extremamente machista. Então, assim, é um paradoxo, de certa forma, a história de vida com os escritos e ideologias defendidas por Simone de Beauvoir. Uma outra feminista que é um ícone também do movimento é a americana Judith Butler. Ela nasceu em 1956 e ela ainda está viva. Em seu livro Problemas de Gênero, ela afirma que o objetivo é a subversão de todas as identidades, na verdade, e que o centro não deve ser a mulher, mas sim o gênero. Então ela traz muito forte essa ideia, esse conceito que hoje já tomou conta da sociedade mundial. Não se fala mais mulher e homem, se fala em gênero. Então isso veio muito forte com Judith Butler. E também ela traz a ideia de que o gênero ele é fluido. Ele não pode ser reduzido a dois gêneros somente, homem e mulher. Na realidade, o gênero, segundo Judith Butler, ele pode ser tantos quantos a quantidade de pessoas que existem no mundo. Ele pode ser incontável e não reduzir-se a dois somente. E o método utilizado, descrito por Judith Butler para alcançar os objetivos da agenda de ideologia de gênero, que ela traz muito forte associado ao movimento feminista, e para acabar, né, com a violência e alcançar a liberdade, é necessário, por meio da linguagem, o homem mudar a compreensão que tem de si mesmo. Então, essa é a ferramenta, a linguagem, a semântica, a estrutura da língua, no nosso caso aqui no Brasil, o português, né? A linguagem, ela é utilizada para rotular, segundo a feminista Judith Butler. E ela torna o indivíduo prisioneiro, a linguagem. E por isso é necessário acabar, ou melhor, é necessário trazer a ideia do pronome neutro para a gramática dos países onde não existe ainda o pronome neutro. O que significa isso? O pronome neutro é essa coisa de substituir a vogal, por exemplo, a
I-O por E. Então, ao invés de nós falarmos minha amiga ou meu amigo, nós falarmos, por exemplo, amigues, que aí é um conceito neutro, não se refere ao homem, não está masculinizando a palavra e nem se refere ao feminino amiga. Então não tem amigo e amiga, tem amigues, que atende a todo e qualquer tipo de gênero. Isso veio muito forte no material da feminista Judith Butler. E por meio da subversão da linguagem, confundir o sistema chamado de heteronormativo. Então a guerra, ela é totalmente semântica, ressignificar as palavras. Uma outra feminista também foi Monique Wittig. Monique Wittig, ela era uma francesa que nasceu em 1935 e faleceu em 2003. Ela defende abertamente o lesbianismo como libertação sexual da mulher e que os termos pai e mãe, eles devem ser substituídos por cuidadores. Nós já vemos essa questão já muito forte nas escolas, inclusive. E a identidade masculina, ela deve ser destruída, porque esses dois sexos, eles são relativos um ao outro. Então, o sexo masculino é relativo ao feminino. Então, para nós conseguirmos tornar o mundo mais feminino, é necessário destruir tudo que é símbolo de masculinidade. Então, Monique Wittig, ela traz essa ideia de que tudo que é masculino tem que acabar. Uma outra feminista é a Shulamit Firestone, que nasceu em 1945 e faleceu em 2012. Em seu livro A Dialética do Sexo, ela declara que o feminismo é atacar a família e perverter todas as relações. Isso é o que defende Shulamit Firestone. Uma outra feminista também é Chimamanda Adichie. De 2012 para cá, ela vem trazendo a ideia de que não deve existir homens e mulheres, mas que todos devem ser feministas. Não somente as mulheres, mas os homens e as mulheres, todos devem ser feministas. Isso ela traz em seu livro esse conceito, essa ideia de que o mundo deve se tornar feminista na realidade. Então, essa guerra semântica na realidade é uma guerra contra a biologia. E ela está tão grande que daqui a muito pouco tempo, talvez nós tenhamos que reunir muito material, muitos livros, para nós conseguirmos provar para alguém que realmente só existem dois sexos, ou dois gêneros, masculino e feminino. Como podemos nós entendermos que existe um suposto movimento que luta pelos interesses das mulheres, se nem sequer o movimento crê que existe mulher? Então, as pessoas que estão na liderança, os cabeças do movimento, eles não acreditam que existe mulher ou homem, mas que o gênero é fluido e mulher é apenas um símbolo utilizado para fazer com que as pessoas consigam se engajar no movimento e determinada agenda será alcançada. Então é tão irracional essa ideia que a gente não consegue entender como nós podemos nos unir, fazer parte de qualquer maneira que seja, de um movimento que nem acredita que nós, enquanto mulheres, existimos de fato. Existe uma ativista, uma professora chamada Berenice Bento, que tem algum material dela na internet, onde ela menciona essa questão do feminino ser apenas uma construção e não uma realidade. Nós vamos demonstrar só um pedacinho de uma fala aqui num vídeo que está disponível na internet e que pode ser acessado e conferido. Professora, hoje nós vamos tratar de alguns conceitos que são pouco conhecidos das pessoas. É o caso de gênero. O que significa gênero?
Então, essa é uma discussão que você não vai ter uma única resposta. Já começo, então, colocando o caráter polissêmico, né, do termo gênero. Dependendo de uma determinada corrente teórica, você vai interpretar o que é masculinidade e feminilidade de uma forma diferente, né? Alguns pensam que gênero, quer dizer, ser masculino e feminino, está vinculado a uma estrutura corpórea. Então, quando eu falo feminino, imediatamente vem a ideia do corpo da mulher, né? Masculino, o corpo do homem. Portanto, a ideia de que eu não poderia falar de feminilidade e masculinidade sem fazer uma referência obrigatória ao corpo do homem e da mulher. Mas que corpo é esse? Não é apenas o corpo, não é o corpo como um todo, é a genitália. Essa concepção de gênero, né, que genitaliza as identidades de gênero, né, é uma das concepções, e uma das concepções muito poderosas. Contrapondo-se a esse conceito de gênero, né, essa forma de olhar os corpos, né, existe uma outra concepção da qual eu concordo, né, penso o mundo a partir dessa concepção, que diz o seguinte: não há uma essência, não há um corpo generificado, um corpo naturalmente de homem, um corpo de mulher. Falar de feminilidade, falar de masculinidade, falar de práticas generificadas. O que isso significa? Significa dizer que o fato de você ter uma vagina ou você ter um pênis não são dados suficientes para você dizer eu me sinto ou eu sou. Não é uma demanda identitária do eu sou. Gênero, portanto, está vinculado à questão da prática social. Para concluir esse vídeo, eu gostaria de deixar para nós o que está escrito na Palavra de Deus em Colossenses, capítulo 2, no verso 8, onde a Palavra de Deus nos diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo.